A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para trazermos aos professores e alunos da EBD e também para aqueles que amam as Escrituras, subsídios da Palavra de Deus. Nós estamos agora iniciando o segundo trimestre de 2018. Nós estudaremos a respeito dos valores cristãos, enfrentando as questões morais do nosso tempo. Será uma lição importantíssima, 13 lições que impactarão as nossas vidas, um tema necessário para este tempo em que estamos vivendo. Se você tem na sua igreja aula para adolescentes, jovens, juvenis, eu deixo abaixo o link do professor Juninho. Também eu deixo o link do blog Auxílio ao Aluno EBD. Você pode entrar lá e vai encontrar muitos subsídios para a elaboração das suas aulas. Nós estaremos iniciando a primeira lição. Esta é a primeira pré-aula deste segundo trimestre. A lição de número 1 será estudada no dia 1º de abril de 2018. E a primeira lição é: o que é ética cristã? O nosso texto áureo está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, que diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. A verdade prática diz: as Escrituras sagradas ensinam o que convém à virtude do bem viver cristão em sociedade. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 ao 13. Antes de nós adentrarmos ao estudo desta primeira lição, eu quero dizer para você que nós estamos prestes a iniciar o curso Geração de Pregadores, o curso que irá impactar a sua vida. Não é curso de teologia. Você terá cerca de 40 vídeos de 12, 13, 14 minutos cada um. Terá também uma apostila em PDF onde estarão todas as aulas do curso e com certeza você poderá tomar desses esboços, elaborar os seus sermões ou pregar estes, e com certeza a sua vida, o seu ministério será impactado através deste curso. Eu quero dizer que eu estou muito feliz com a receptividade dos irmãos em relação a este curso. Realmente me surpreendeu a procura. Se você ainda não entrou em contato conosco, eu deixo abaixo o nosso WhatsApp, também o e-mail para você entrar em contato conosco e estar fazendo aí a sua inscrição. Eu estou gravando no dia 25 de março, o curso começará no dia 1º de abril e será uma bênção para a sua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui, é preciso que você se inscreva e acione o sininho para receber as notificações deste canal. Vamos começar então a falar a respeito da lição de hoje, o que é ética cristã. Em primeiro lugar, nós precisamos entender de onde vem esta palavra ética. A ética é um dos 6 sistemas da filosofia. Quais são estes sistemas? Em primeiro lugar, a ética. Em segundo lugar, a política. Terceiro, a lógica. Quarto, a gnoseologia. Quinto, a estética. Sexta, a metafísica. Então, estes são os 6 sistemas da filosofia. A ética, ela estuda a conduta ideal do indivíduo. Já a política estuda a conduta ideal do Estado e a lógica, o raciocínio que guia o pensamento. A gnoseologia é a teoria do conhecimento e a estética, a teoria
das belas artes. E finalizando com a metafísica, que é a teoria sobre a verdadeira natureza da existência. Então, a ética, que é o tema da nossa primeira lição, mas também é um tema que nós estudaremos em todo o trimestre, é o primeiro sistema da filosofia. Antes de falarmos a respeito da ética cristã, vamos falar o que é ética. A palavra ética, ela vem do grego ethos, e que se refere a costumes, disposição, hábito. No latim, a palavra é mos, que se refere também à moral. Mas a palavra ethos, que origina a palavra ética, ela também se refere à vontade, a uso e regra. Para resumir o que é ética, ética é o conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. É importante que você saiba que não existe ninguém sem ética. Aí você pode falar a respeito daqueles que fazem a corrupção, aquele político que rouba, aquele que é desonesto no seu trabalho. Todo mundo tem uma ética. A ética dele é negativa. É por isso que nós falamos que ele é antiético. Mas entendendo o que é ética, não existe ninguém sem ética. Existem pessoas que têm uma ética negativa. Esse é um fato muito importante que nós precisamos entender aqui nesta primeira lição. Aí tem um fato importante da nossa lição, que o nosso comentarista ele deixa bem claro para nós não confundirmos ética e moral, apesar dos termos parecerem semelhantes. Ele diz assim: contudo, devemos defini-los separadamente. No primeiro subtópico do primeiro tópico, ele diz isso. Então, tenha cuidado para não misturar ética com moral, porque apesar de parecerem idênticos, não são. Vamos lá, então. O que é moral? Enquanto a ética é um princípio que norteia os costumes, os hábitos de um povo, a moral é a atitude prática em relação a ele. Enquanto a ética é um princípio, a moral é a atitude prática em relação a este princípio. Moral é aquilo que não faríamos de modo algum. Ainda que que você estivéssemos sozinhos, sem ninguém estar olhando, nós não faríamos isso devido à moral. Porque nós temos um princípio ético e nós agimos de acordo com aquele princípio, isto é, moral. Um determinado filósofo brasileiro, professor, ele dá um exemplo do que acontece em Genebra, na Suíça, onde na frente dos hotéis há as vendas de jornais, e os jornais estão lá, eles ficam lá o tempo todo e não há ninguém vendendo, não há ninguém recebendo. Então a pessoa passa, pega o jornal e deposita o dinheiro numa caixa ao lado. Então a questão de pagar ou não pagar é uma questão moral. Todas as pessoas passam, pegam o jornal e colocam ali o valor correspondente àquele jornal. Então isto é moral, porque as pessoas têm um costume, têm uma ética diferente, né? Já no Brasil talvez as coisas fossem um pouquinho diferentes, mas só para entender essa questão que acontece em Genebra. Tem outros países também onde há a venda de frutas, né? Nas quitandas as pessoas passam, escolhem as frutas, pesam e colocam o dinheiro num determinado local sem ter ninguém para conferir. Então são coisas assim que parecem absurdas para nós que vivemos em um país onde a prática antiética é constante. Bem, mas o assunto nosso aqui é ética cristã. Então vamos falar de ética cristã. Uma vez que a ética é um conjunto de valores morais e princípios, estes precisam ser formados no indivíduo. A ética cristã visa trazer o fundamento destes valores e princípios, que é a Bíblia Sagrada,
a palavra de Deus. Então nós falamos acima que a ética é um conjunto de valores e princípios. Quando nós vamos para a ética cristã, então nós temos que fundamentar estes valores e esses princípios. E eles precisam ser fundamentados aqui, na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de conduta e fé. A Bíblia Sagrada, ela traz princípios que são universais, que eles servem para qualquer povo em qualquer tempo. Porque nós sabemos que as diferentes nações, as diferentes etnias, elas têm costumes diferentes. A coisa que é normal aqui no Brasil, porém lá no Oriente Médio, é totalmente diferente, é totalmente feito o contrário. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando que a Bíblia, ela tem princípios que são universais, que em qualquer parte do mundo eles são úteis e são necessários para o homem. É desses princípios que nós estamos falando. Estes mesmos princípios universais, eles também são imutáveis, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não passa. É por isso que no finalzinho do primeiro tópico, o pastor comentarista, pastor Douglas, ele coloca ali: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela permanece para sempre, conforme Mateus 24, versículo de número 35. No segundo tópico da nossa lição, nós temos os fundamentos da ética cristã. Ele coloca ali o Decálogo, os profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte e as epístolas paulinas e gerais. Então vamos fazer um resumo em cada um deles. Em primeiro lugar, o Decálogo. O povo hebreu vivia na cultura egípcia, trazia os valores do Egito. É bom você saber que o povo estava cativo. Durante 430 anos, este povo estava no Egito. Então, era uma geração que pouco ouvira falar de José, de Jacó, de Abraão. Eles nasceram no Egito, então eles tinham os costumes, as tradições, os valores do Egito. Agora, o Senhor Jeová, quer formar neles, nos hebreus, os seus valores. Então Deus quer colocar neste povo a cultura do céu. Deus quer que eles representem o seu reino na terra. É por isso que assim que eles saem, assim que o Senhor os tira com mão forte do Egito, ali no Monte Sinai, Deus queria que eles recebessem a sua lei. O propósito de Deus no Sinai, Êxodo 19, eu já falei várias e várias vezes aqui neste canal, era que todo o povo subisse ao monte e fossem batizados com fogo e recebessem a lei de Deus. Mas você sabe o que aconteceu, o povo não quis, somente Moisés subiu ao monte e trouxe a lei de Deus. Moisés recebeu do Senhor não somente o Decálogo, mas todos os mandamentos e costumes que estão no Pentateuco. Então Deus queria impregnar nesse povo a cultura do céu. Veja bem, nós também, espiritualizando aqui, fazendo uma tipologia, nós também estávamos no Egito. O mundo representa o Egito, mas o Senhor, com mão forte, através do sacrifício de Jesus Cristo, Ele nos tirou do Egito. Ele nos lavou de todo o pecado, nos tirou todo o pecado através do sangue. Assim como eles, pelo sangue do Cordeiro Pascual, lá em Êxodo 12, eles foram livrados, eles foram livres da mortandade que abalou o Egito. Assim nós também fomos livres da morte, e agora que nós saímos do Egito, nós precisamos deixar os costumes, os valores, as tradições do mundo. Nós precisamos ter a cultura do céu. É isto que o Senhor quer colocar em nós, assim como Ele colocou nos hebreus, que eles fossem representantes do céu na terra. Então é por isso que os nossos costumes são diferentes, as nossas tradições, os nossos hábitos,
eles são diferentes, porque nós somos embaixadores do reino celestial. Aí o nosso comentarista vai para os profetas. Os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, suas mensagens visavam trazer o povo de volta às Escrituras e restabelecer, assim, a ética moral, social e espiritual. À medida que o tempo passou em Canaã e vários reis foram passando, tanto no Reino do Sul quanto no Reino do Norte, o povo foi se afastando das Escrituras, da Palavra de Deus. E eu disse há pouco que a Palavra de Deus é o que fundamenta. A Palavra de Deus é que traz os princípios, os valores para formar a ética de um povo. Mas se esse povo está deixando as Escrituras, logo ele começa a viver fora daquilo que Deus delineou para este povo. Então os profetas, cheios do Espírito Santo, eles tentavam trazer o povo de volta às Escrituras para que este povo praticasse os valores, os costumes, os hábitos que o Senhor havia preconizado para eles. Os profetas eram aqueles que traziam a mensagem do céu ao povo. O nosso comentarista também fala dos evangelhos. A base do evangelho é muito simples, é viver da maneira como Jesus viveu e praticar os seus ensinos. Esta é a ética do reino. Nós podemos nos aprofundar na teologia, mas quando nós chegamos nos evangelhos, não há segredos. Não há coisas que eu preciso pesquisar a fundo, a gramática original para descobrir. Na verdade, o princípio do evangelho é isso. A base do evangelho é viver da maneira que Jesus Cristo viveu e praticar os seus ensinos. Quem faz isso pode ser chamado de cristão, pode ser chamado de imitador de Cristo. Paulo falava para que nós imitemos ele, assim como ele era um imitador de Cristo. Na verdade, o evangelho se resume a algo muito simples: copiar a Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, e também praticar aquilo que ele ensinava. Esta é a ética do reino de Deus. Mais à frente você tem o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? É aquilo que está em Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7. É claro que os outros evangelistas reproduzem, mas ali em Mateus está completo. Capítulo 5 ao capítulo 7 é o que nós chamamos de Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Ali Jesus toma a lei mosaica. Veja como a Bíblia se completa. Lá no Sinai, Deus deu a lei a Moisés, não só o decálogo, mas como todos os mandamentos, 613 mandamentos. Aqui no Sermão do Monte, Jesus toma a lei mosaica e leva de volta à sua essência, estabelecendo os princípios elementares do reino de Deus. Então, com o passar dos anos, o povo começou a viver uma prática religiosa. Pecava, tomava um animal, ia lá, entregava e pronto. Amanhã ele já tinha a intenção de fazer aquele mesmo pecado. Então Jesus, ele eleva o nível. Jesus toma aquilo que Moisés dizia, ele disse assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Aí ele colocava uma vírgula, eu porém vos digo. Então Jesus eleva o nível. Aqueles que estão hoje na dispensação da graça precisam viver os princípios que Jesus trouxe no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha. Mateus 5 a 7 é a nossa regra de fé, precisamos vivê-la. Nas epístolas paulinas e gerais, nós vemos que a ética cristã continua a ser revelada pelos apóstolos. E os temas que o nosso comentarista destaca nestas epístolas paulinas e gerais é o relacionamento com Deus, assunto esse que nós temos falado muito aqui nesse canal, relacionamento com o Estado, porque
aqueles que servem a Deus também são cidadãos terrenos, fazem parte de uma nação. Então o relacionamento com o Estado é importante. Como que você vive diante das regras estabelecidas pelo país, pela nação que você está vivendo? Você cumpre as suas obrigações como cidadãos? Então este foi um tema nas epístolas paulinas e gerais. Também o relacionamento com o próximo, isso faz parte do maior mandamento: amarás a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A injustiça social também foi tema dos apóstolos, a sexualidade e o casamento, que são temas polêmicos que nós vamos falar no decorrer deste trimestre. Para finalizar aqui esta pré-aula, nós temos no terceiro tópico um convite a viver eticamente. Vamos viver a ética cristã, eu coloquei aqui. Na tua lição é chamados a viver eticamente. O que é viver a ética cristã? 4 coisas eu elenquei aqui de acordo com o nosso comentarista. Em primeiro lugar, evitando a cobiça. E como exemplo, o nosso pastor aqui traz os israelitas no deserto. É por isso que ele utilizou o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13. É necessário que você leia todo esse texto para você ver que os israelitas, eles pecaram pela cobiça. Saíram do Egito, porém cobiçavam as coisas que estavam no Egito, amavam as coisas que estavam no Egito. Em segundo lugar, para nós vivermos a ética cristã, é necessário nós fugirmos do hedonismo. O que é hedonismo? A busca desenfreada pelo prazer. Muitas pessoas estão buscando o seu bem-estar pessoal, somente seu. Não importa o que aconteça com alguém do lado, não importa o que aconteça com o irmão que está próximo, ele está buscando o seu prazer, ele vive pela busca do prazer. Então ele é um hedonista, ele pratica o hedonismo. Esta é uma prática condenada pelas Escrituras Sagradas. A nossa felicidade, nós só somos completos quando nós estamos em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, eu coloquei aqui afastando-se da idolatria. Nós só podemos viver a ética cristã se nos afastarmos da idolatria. E aí eu coloco qualquer tipo de idolatria, porque há um costume entre a maioria dos crentes de que quando se fala em idolatria, ele pensa no catolicismo romano, que utiliza-se de imagens, de escultura, de barro. Isso também pode ser chamado de idolatria. Mas vamos olhar primeiro se não há outro tipo de idolatria. Por exemplo, quando se idolatra homens falíveis, são colocados nos pedestais grandes pregadores, grandes cantores, ou até mesmo aqueles que estão na liderança do rebanho. Então, afastando-se da idolatria, esquece as imagens e esculturas e pensa em qualquer tipo de idolatria. Olha só, qualquer coisa que ocupa o primeiro lugar na sua vida, isto é idolatria. Em quarto lugar, para vivermos a ética cristã, é necessário rejeitarmos a prostituição. E quando eu coloco prostituição, também coloco qualquer tipo de prostituição deve ser rejeitado. Tem muita gente vendendo os seus valores, tá? Então, por isso que eu falo assim, estou espiritualizando aqui um pouquinho, porque é claro que eu sei o que a palavra grega para prostituição, eu sei qual é, já falei sobre ela aqui, mas eu falo aqui claramente, rejeitando a prostituição, qualquer tipo de prostituição, porque tem muita gente que não se prostitui da maneira exegética que a palavra de Deus está falando, mas vende, troca, se submete a troca, a negócios com aquilo que Deus lhe deu. Isso também pode ser chamado de prostituição. Isto é algo muito sério, nós devemos fugir disso. É o que recomenda a palavra de Deus. Eu espero
que esses poucos conceitos aqui, eles sirvam para ajudar você a elaborar esta primeira aula do trimestre. Antes de encerrar, mais uma vez, olha, inscreve-se no canal, deixa aí o seu joinha. Não esquece não, o curso Geração de Pregadores é o primeiro curso Geração de Pregadores. A aceitação está sendo muito grande, nos surpreendeu o número de irmãos que se interessaram pelo curso. Não é curso de teologia, é um curso para pregadores, prático mesmo, apostila em PDF, mais de 40 vídeos, totalmente prático, irá impactar o seu ministério. E olha, o menor investimento, não existe nada mais barato que isso, R$30. As pessoas estão mandando mensagem perguntando se é por mês. Não, é um investimento só de R$30 e você estará fazendo este curso que e muito abençoará a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.